Na contestação, o réu pode apresentar várias defesas para responder à demanda, que é a oportunidade dele de falar, né, na contestação. Essas defesas elas podem ser classificadas em defesa total ou defesa direta e a defesa indireta. A forma como o réu deve lidar com o ônus da prova também é uma parte muito importante desse processo. A defesa total, o que é a defesa total? A defesa total ela visa afastar completamente o pedido do autor, desqualificando, na verdade, a própria demanda do autor. É uma negação global do direito alegado pelo autor. Tá, vamos lá. O que isso quer dizer, Rafael? Me dá um exemplo aí. Tá bom, então. Um exemplo disso vamos supor que o autor ajuizou uma ação de cobrança de uma dívida, alegando que o réu deve uma quantia X. A defesa total seria a alegação de que a dívida não existe, que o autor está confundindo o réu com outra pessoa, ou simplesmente que esta dívida ela já foi paga devidamente. Já a defesa direta, o que seria? A defesa direta ela contesta diretamente os fatos e também os argumentos apresentados pelo autor, buscando demonstrar que essa pretensão ela é infundada, ela é descabida, ela é sem sentido. Essa defesa ela refuta especificamente as alegações feitas na petição inicial pelo autor. Exemplo disso: na mesma ação de cobrança, a defesa direta poderia argumentar, por exemplo, que a quantia cobrada está incorreta e apresentar documentos que comprovem que o valor correto é menor do que o valor pedido pelo autor. Já a defesa indireta, o que seria? A defesa indireta seria, ou seja, não nega diretamente o pedido do autor. Ela não é diretamente ligada ao pedido do autor, mas apresenta argumentos ou circunstâncias que impedem ou limitam o acolhimento da demanda. Ou seja, envolve a utilização de argumentos que não contestam diretamente os fatos alegados pelo autor, mas demonstram que há razões para não acolhimento do pedido. Rafael, e como seria um exemplo sobre isso? Então, um exemplo sobre isso é na ação de cobrança também. A defesa indireta poderia alegar que a dívida está prescrita, ou seja, que o prazo para que essa cobrança seja realizada já expirou, tornando o pedido inválido, mesmo que a dívida possa ter existido. Não há mais direito sobre essa cobrança. Já o ônus da prova, o ônus da prova do autor, no caso, o autor é responsável por provar os fatos que fundamentam seu pedido. Ele deve demonstrar que as alegações apresentadas na petição inicial são verdadeiras e suficientes. Para quê? Para a concessão do que ele está pedindo, para a sua pretensão. Então ele deve provar isso de forma documental. No artigo 373, no inciso 1 do Código de Processo Civil, diz que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, incumbe a quem pede, a quem alega. Um exemplo disso seria uma ação de indenização. O autor ele deve provar que sofreu dano e que o réu é responsável por aquele dano. E assim ele deve provar isso. Já o ônus da prova do réu quer dizer o seguinte:
o réu deve provar os fatos que constituem sua defesa, como, por exemplo, a inexistência de um débito alegado, o cumprimento da obrigação ou a ocorrência de uma causa extinta do pedido. Então, na sua defesa, o réu deve comprovar documentalmente que aquele pedido já foi extinto, ele já pagou, aquela dívida não existe. Já segundo o CPC, no artigo 373, inciso 2, diz que incumbe ao réu quanto à existência de um fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor. Por exemplo, se o réu alega que a dívida foi paga, ele deve apresentar provas dessa quitação. Ele deve provar com comprovantes, com recibo, com prova documental, comprovante de PIX, comprovante da conta, entre outros. No artigo 336 do CPC, determina que o autor deve responder ao pedido do réu, admitindo ou negando os fatos. Já em seu artigo 337, o CPC estabelece as defesas processuais e preliminares que podem ser alegadas pelo réu. Define a distribuição do ônus da prova entre o autor e o réu. Bom, a estratégia aqui do réu e a forma de apresentar a prova são essenciais. Para quê? Para boa condução do processo e garantir que cada parte possa apresentar as suas alegações e provar de forma adequada dentro do processo as suas alegações.